Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas vocês que mais uma vez junto conosco celebra este culto, seja aí na sua casa, seja no seu trabalho, na estrada, onde quer que você esteja. Que alegria que eu e você podemos estar juntos nesse dia do Senhor, para juntos sermos abastecidos, sermos alimentados pela palavra de Deus. E como é maravilhoso poder saber que o nosso Deus, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está comigo aqui hoje, como também contigo, onde quer que você esteja. Seja sozinho, seja com a sua família, tenha certeza que o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está contigo também neste dia de hoje. E eu quero saudar a todos vocês nesse dia de hoje com uma palavra do Salmo 78, versículo 52, que nos diz: Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou para o deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. Queridos, neste culto de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre os desertos da nossa vida. Você já enfrentou, você já teve que passar por uma situação onde você diz: isso é um deserto. Não vejo esperança, não vejo saída, me sinto sozinho. E a palavra de Deus nesse dia de hoje para mim e para você vai ser acerca dos desertos. Os desertos que eu e você, como também o povo de Israel, foi conduzido por Deus. Como será que Deus nos conduz para fora do deserto? E assim nós vamos ouvir nesse dia de hoje. Vamos ser fortalecidos e vamos ser desafiados a passar pelo deserto. Que a presença de Deus esteja viva aí na sua casa, contigo nesse dia de hoje. E que você junto conosco também possa ouvir dessa palavra, se alimentar dessa palavra, louvar a Deus por essa palavra de libertação. Assim nós queremos também iniciar este momento, também louvando ao nosso Senhor, declarando a esse nosso Deus, esse Deus que é Pai, que Ele é tudo que nós necessitamos. E por isso nós podemos cantar aleluia. Abençoado tempo de culto a todos nós.
Aleluia! Que lindo poder cantar louvores a esse nosso Deus. Este hino que nós acabamos de ouvir, ele foi cantado no nosso culto de louvor, que aconteceu faz 2 semanas atrás. Foi um tempo precioso, foi um tempo maravilhoso de estar na presença de Deus. Seja você desafiado para o próximo culto de louvor, fazer parte desse momento tão especial. Queridos, como já saudei a todos nós nesse dia de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o deserto. Afinal de contas, na palavra de Deus nós encontramos diversas situações, diversos momentos aonde a palavra ou a situação deserto aparece. Mas vamos entender um pouquinho o que é um deserto. Deserto é um lugar que é desprovido de água, ou seja, falta água, falta chuva, não tem nascentes, não tem fontes. Pela falta de água, o deserto então é um lugar onde dificilmente nós encontramos plantas, vegetações, assim como também é um lugar muito raro de se ter animais. Ou seja, deserto é praticamente um lugar vazio, sem nada ao nosso redor. Um deserto é um monte de areia, de sol e de calor. Vocês sabiam que no deserto, durante o dia, a temperatura pode chegar a 50 graus? E à noite a temperatura cai tanto que ela pode se aproximar até a 0 graus. Ou seja, quase impossível de se morar em um lugar assim. E na Bíblia nós encontramos vários momentos em que Deus conduziu o povo através dos desertos. Por exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito, assim como eu li no Salmo de saudação, Salmo 78, Deus os tirou do Egito e os levou para o deserto. Ou seja, Deus conduziu o povo de Israel para o deserto. Sim, eles caminharam pelo deserto por 40 anos, mas Deus foi dando ao povo tudo o que era necessário enquanto eles estavam no deserto. Deus mandou alimento, Deus fez jorrar de uma rocha água viva, água limpa, água potável. Deus enviou carne, enviando as suas codornizes. Durante as noites frias, Deus colocou sobre o povo uma nuvem de fogo. E essa nuvem de fogo, ela servia como luz, mas ao mesmo tempo ela servia para aquecê-los naquelas noites frias de deserto. Durante o dia, Deus acompanhava com uma nuvem, como uma sombra, como um refresco. Ou seja, mesmo nos momentos onde o povo estava atravessando o deserto, Deus não deixou faltar nada ao povo. Deus deu todo o sustento necessário para essa caminhada que durou 40 anos. Durante esses 40 anos, em nenhum momento, Deus se afastou do povo de Israel. Bem pelo contrário, Deus esteve presente, Deus caminhou lado a lado, Deus sustentou e deu ao povo de Israel todo o necessário para sair também desse deserto. Mas o que me chama muita atenção na história de Deus conosco, de Deus com o seu povo, é que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus tinha um caminho mais próximo para passar. Deus não precisava ter conduzido o povo de Israel pelo deserto. Se Deus tivesse seguido pelo caminho mais rápido, não teria demorado 40 anos e o povo não teria enfrentado situações tão difíceis como foi naquele deserto. E sabem que a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que conduziu o povo por aquele caminho mais longe. O próprio Deus levou o seu povo para o deserto. Não parece estranho que Deus nos leve para um lugar deserto? Para um lugar vazio, para um lugar de solidão? O que será que Deus quis ensinar ao povo de Israel? Ou talvez o que será que Deus quer ensinar para mim e para você? Afinal de contas, com toda certeza, eu e você já passamos por momentos desérticos em nossas vidas. E passar pelo deserto nos traz medo, porque nós não sabemos o que nós vamos encontrar pela frente. O deserto, às vezes, é grande demais. Quando olhamos ao nosso redor, nós apenas encontramos montanhas e mais montanhas. E não conseguimos ver luz, não conseguimos ver o fim. Não sabemos se vamos sobreviver, não sabemos se vamos suportar. A palavra de Deus em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18 diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho de terras dos filisteus.
que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho. O povo de Israel tinha uma certeza: eles não estavam sozinhos naqueles desertos. Deus caminhava com o povo no meio do deserto. Mas sabem qual é o grande problema em nossas vidas, e foi também na época do povo de Israel? É que muitas vezes nós esquecemos disso. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos, como se Deus estivesse nos levando para um deserto e nos abandonasse lá. Mas não é assim. Assim como a gente vê na palavra de Deus, Deus esteve conduzindo o povo de Israel pelo deserto. E o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel pelo deserto foi o Deus que conduziu Elias. Em 1 Reis capítulo 19, nós vemos Elias indo em direção ao deserto. E naquele deserto em que Elias estava enfrentando, Elias desejou morrer. Elias desejou desistir da vida. Elias clamou a Deus e disse: já chega, Deus. Já chega, essa minha vida está um deserto, eu estou aqui sozinho, eu estou aqui abandonado, eu estou aqui fugindo dos meus problemas nesse deserto. E eu não encontro saída. Enquanto Elias se sentou embaixo de uma árvore, naquele deserto, ele encontrou uma sombra. E naquela sombra, Deus o sustentou. Deus alimentava Elias todos os dias. Deus mandava alimento para ele. E toda vez que Deus trazia alimento para Elias, ele dizia: levanta e coma, senão você não vai aguentar a viagem, diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Deus não deixou que Elias desistisse no meio do deserto, mas sim mostrou que Deus era o único capaz de conduzir Elias para fora do deserto. Vocês sabiam que o nosso próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? E lá no deserto, durante 40 dias, Jesus foi fortalecido por Deus para enfrentar tentações que viriam. Ou seja, se nós olharmos para a palavra, o que nós conseguimos ver? O deserto não é um lugar que Deus nos leva para morarmos ali. É o fim da nossa vida, bem pelo contrário. O deserto, Deus quer nos mostrar através da sua palavra e através da nossa vida, que é nos momentos de deserto que nós buscamos mais força em Deus. É nos momentos em que nós passamos por maiores desertos é que nós mais precisamos lembrar que Deus é tudo o que nós temos e tudo o que nós necessitamos. Pode parecer estranho, e é estranho, que muitas e muitas vezes nós somos levados ao deserto. E neste deserto é onde Deus quer nos preparar. Foi neste deserto que Deus preparou Jesus para estar frente a frente com o diabo, para ser tentado. Foi nesse deserto, com a presença do Espírito Santo, Jesus foi fortalecido para enfrentar as tentações. É no meio do deserto que nós vamos sentir, sabe o quê? Sede. É no meio do deserto que nós vamos sentir necessidade de nos alimentar. E quando nós sentimos sede, Jesus anuncia para nós que Ele é a água da vida, que Ele é a água viva e que quem beber dessa fonte nunca mais terá sede. É em meio ao deserto, quando nos falta o alimento, que Jesus declara: eu sou o pão da vida. É no meio dessa confusão, onde nós não enxergamos o caminho, que o próprio Jesus diz: eu sou o caminho. É nesses momentos onde a gente pensa: eu entrei nesse deserto e eu não tenho mais como sair, é que a palavra de Deus nos lembra: eu sou o alfa, ou seja, eu sou o que inicia contigo neste deserto, mas eu sou o ômega, aquele que está contigo até o fim. Queridos, assim o povo de Israel foi conduzido pelo deserto. Assim Elias foi conduzido pelo deserto. Assim Jesus foi levado pelo deserto.
Ou seja, sejam os nossos desertos físicos, onde nós nos sentimos sozinhos, perdidos e sem direção, ou como também nos nossos desertos espirituais, aonde parece que nós estamos caminhando sem rumo, sem fé, sem esperança. O deserto do qual nós caminhamos não foi feito para nós desistirmos. O deserto não foi feito para nós acharmos que até ali Deus nos guiou. O deserto nos lembra que nós temos uma passagem. Nós somos levados a passar pelo deserto e não a permanecer no deserto. E Deus nos permite passar pelo deserto. Muitas vezes Ele mesmo nos conduz para o deserto. E é nesse passar pelos desertos da nossa vida que nós começamos a compreender e a entender que tudo o que somos depende unicamente desse nosso Deus. Talvez hoje você que está nos assistindo está se sentindo como num deserto. O deserto pode vir através de um desemprego, uma safra que foi ruim. O teu deserto pode ter surgido a partir de um relacionamento rompido ou de um divórcio, do qual você se sente perdido e sozinho neste deserto. Talvez o teu deserto pode ter vindo com a notícia da morte de alguém que você amava muito e você nem conseguiu se despedir dessa pessoa. E isso tem sido um deserto para você. Talvez o teu deserto possa ser esse Covid, que me isolou e te isolou de tudo aquilo que mais nós amávamos fazer. Abraçar, estar juntos, estar unidos. Talvez o teu deserto seja um momento de doença, de enfermidade, onde você recebeu um diagnóstico do qual te assustou e te levou para esse deserto pensando, e agora? O que vai ser de mim nesse deserto? Talvez o teu deserto possa ser um erro médico. Alguém falhou, seu filho morreu por um erro médico e ali você entrou para dentro de um deserto que se chama dor da perda, a dor do luto. E talvez aí no teu deserto você também está dizendo como Elias, já chega, Deus, me leva daqui porque eu não suporto este deserto. Eu não sei qual é o teu deserto, mas quando eu em minha vida enfrentei momentos de deserto, o sentimento que eu tive é que não tinha mais saída. Parecia que toda aquela felicidade havia sido embora. Em meio ao deserto parece que a vida parece perder o seu sentido. Parece que Deus nos levou ali para aquele deserto e nos abandonou, como se os nossos sonhos nunca mais se tornariam realidades. Foi assim que eu me senti nos desertos dos quais eu tive que enfrentar. Mas isso não é verdade. A palavra de Deus nos mostra que Deus nos conduz pelo caminho de deserto. E no meio deste deserto Ele nos sustenta, Ele nos dá força. A palavra de Deus no Salmo capítulo 34, versículo 19, diz o seguinte, a palavra diz assim: os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente e nenhum dos seus ossos é quebrado. Ou seja, independente do nosso relacionamento com Deus, independente da nossa fé, sim, nós vamos ter momentos em nossa vida onde nós vamos passar por aflições. O povo de Israel, caminhando com Deus, passou por aflições. Também teve medo, também se sentiram perdidos a ponto de pedirem para Moisés: Moisés, por que tu nos trouxe até aqui para morrermos nesse deserto? Mas Moisés sabia que o plano de Deus não era ali naquele deserto, mas era a terra prometida que se encontrava após o deserto. Eu e você muitas vezes vamos enfrentar aflições, nós vamos passar por desertos. A palavra diz isso, mas o Senhor nos livrará de todas elas, de todas as nossas aflições. Ele é aquele que vai nos proteger completamente.
Você acredita nisso? Você acredita que embora você esteja num deserto, Deus estará contigo lá? Meu querido e minha querida, você que nos assiste nesse dia de hoje, eu quero dizer algo para você. Creia. Creia, porque Ele jamais abandonou um dos seus filhos lá no deserto. Lá no deserto, Ele estava com o povo de Israel. Lá no deserto, Ele estava com Elias. Lá no deserto, Ele estava com Jesus. Aí no teu deserto, Ele está contigo. Creia nisso. Creia, pois Ele está. O povo de Israel ficou caminhando 40 anos. Elias ficou no deserto por 40 dias. Jesus também ficou por 40 dias no deserto. Com toda certeza, esse tempo de deserto pareceram uma eternidade. Parecia que nunca acabar, parecia que isso não ia ter fim. Mas graças a Deus, todo o deserto tem um começo e tem um fim. Porém, até nós nos encontrarmos no fim deste deserto da nossa vida, nós precisamos tomar muito cuidado. Sim, muito cuidado para nesses momentos de desertos não tomarmos decisões erradas. Eu digo isso porque muitas vezes no deserto nós não vemos saída e nós agimos como o povo de Israel, nós murmuramos, nós queremos voltar, nós queremos sair pelas nossas próprias forças, nós reclamamos porque o caminho é difícil demais e com isso nós vamos nos enfraquecendo na fé. Pensamos que não iremos conseguir, que não iremos suportar tantas lutas. E isso pode ser muitas vezes quando nós desistimos do nosso casamento. Quando nós olhamos para o nosso casamento e pensamos, não vale a pena, isso é um deserto difícil demais. E aí nós deixamos cair nas tentações, somos levados a acreditar em outras palavras. É nesses momentos de deserto que muitas vezes nós procuramos desistir de lutar pelo nosso trabalho, pelo plantio, não vale a pena. Talvez é nesses momentos aonde o diabo mais quer nos pegar, nos momentos aonde nós estamos no deserto. Sim, é ali que ele vai nos tentar, é ali que ele vai questionar a nossa fé, assim como ele fez com Jesus. E ele vai questionar aquilo que você tem mais sentido falta. Talvez o diabo no teu momento de deserto tenha dito para você, se Deus estivesse contigo, teu filho não teria morrido. Talvez o diabo disse para você que se Deus é de fato o pão da vida, por que vocês têm passado por tantas necessidades financeiras? Talvez essas palavras do diabo tenham vindo até você neste deserto. Talvez você já ouviu no seu interior uma voz que disse, se Deus está comigo, por que você está com câncer? Por que você está enfrentando este Covid? Afinal de contas, se Deus estivesse contigo, nada teria acontecido. Meus queridos e minhas queridas, muito cuidado com as palavras do diabo. Porque as palavras do diabo, elas querem nos lembrar que Deus não é soberano. Que Deus não é tudo aquilo que Ele diz. Assim como Ele disse lá no Éden, não é verdade tudo aquilo que Deus diz. Queridos, muito cuidado no momento de passarmos pelo deserto. Foi no deserto que o povo de Israel criou um outro Deus. Ele criou algo para ser adorado através do bezerro de ouro. Mas Jesus, no momento do deserto, ele não se deixou levar pelas tentações, porque ele estava firmado pela palavra. Jesus se defendia nos momentos de tentação com a palavra. Ele dizia, está escrito, não só de pão o homem viverá. Jesus tinha a firmeza da palavra de Deus e tinha a certeza do Espírito Santo com ele. E por isso ele não se deixou levar pelas tentações. E é o mesmo que eu e você precisamos fazer. Na palavra de Deus tem 365 vezes a palavra não tenha medo, não temas. No teu deserto, onde quer que você está, não tenha medo, porque eu estou contigo. Promessa de Jesus para nós, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século.
nos lembremos que nós nunca estamos sozinhos. A palavra de Deus em Deuteronômios capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3, o nosso Senhor, ele nos diz o cuidado que nós precisamos ter e o porquê de muitas vezes nós passarmos pelo deserto. Ele diz assim: tenham o cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto, esses 40 anos. Durante esta longa caminhada, Deus os humilhou. Deus os pôs à prova, para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhe deu de comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus nos diz. É assim, queridos, que Deus nos conduz. Sim, nós passaremos por aflições, mas a certeza da terra prometida, a certeza da vitória, a certeza da glória que Deus tem para nós é o que nos dá força para continuar esta caminhada, para não desistir no deserto, mas para saber, lá na frente tem um oásis, tem um rio de água viva me esperando. Lá na frente existe uma terra prometida. Ele prometeu que ao passarem do deserto, eles chegariam na terra prometida. Deus fortaleceu Elias de tal maneira naquele deserto que ele não tinha mais medo de enfrentar nenhuma tribulação. Deus fortaleceu de tal maneira Jesus que após a tentação, Jesus começou o seu ministério com uma força e uma certeza que nós só conhecemos lendo toda a história. E assim ele vai fazer contigo também. Creia nesse Deus. Se você está passando por um momento de deserto, saiba que as pessoas de Deus, pessoas cristãs em toda a história, também passaram. Você não está só. Vários e vários cristãos no mundo têm enfrentado diversos desertos. Todos aqueles que decidiram caminhar como povo de Deus, como seguidores de Cristo, passarão por desertos. Mas tudo está sob o controle de Deus, sob a provisão de Deus, e Deus não vai deixar nos faltar nada, mesmo no meio dos desertos. E é nesse deserto que Ele vai te fortalecer, assim como Ele nos fortalece, assim como Ele fortaleceu o povo de Israel. E quando nós estamos fortalecidos nesse Deus, nós conseguimos ver além, nós conseguimos ver a terra prometida. Enquanto nós caminhamos, muitas vezes, ao deserto, nós olhamos ao nosso redor e parece que nós estamos sozinhos. Mas nos momentos onde nós olhamos para trás e enxergamos apenas as nossas pegadas na areia, tenha certeza que é neste momento que Deus está te carregando no seu colo, como um pastor que cuida das suas ovelhas. Quero te convidar de forma bem especial. Faça como Elias. Chega na presença desse Deus, nesse teu deserto que você está, e fale com Ele. Diga para Ele, está difícil demais, que Ele vai te fortalecer. Talvez o teu deserto sejam tentações. Busque na palavra força para sair. Não desista em meio ao deserto, porque Deus não te levou para o deserto para ali você desistir. Não, Ele tem nos levado ao deserto para nos fortalecer. Que nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, possa te lembrar nesse dia de hoje que você não está só, que Ele está contigo em todo momento. Descanse nesse Deus. Busque em Deus a força para passar pelos desertos que talvez você tenha enfrentado
ou talvez que surgirão na tua vida, tenha certeza que você nunca estará sozinho. Ele prometeu: eu estou com você. Eu estou com você todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Eu creio nisso, e é nessa certeza que eu vivo dia após dia, independente das aflições que nos cercam. Que Deus abençoe a minha vida, a tua caminhada, seja onde quer que você esteja ou o que você tem enfrentado. Que Deus te abençoe e te guie neste deserto. Amém.